Fale sempre com tolerância. Mesmo que você tenha certeza que a sua posição é a correta, reconheça a perspectiva do outro, né? Cada pessoa, como eu disse para vocês, tem uma perspectiva comum de determinados atos. Então, você tem um pensamento, o seu cônjuge tem outro, e é por isso que é tão importante que cada um externe a sua versão da história, né? E que juntos vocês consigam chegar a um consenso. Você nem precisa concordar com o que o outro diz, mas você pode aceitar que existe uma percepção diferente e que ele também tem um lado dele da história. É muito importante que você valide, né, o ponto de vista do outro e tente compreender, tente se colocar no lugar dele. Existe uma piada judia, que ela é muito antiga, sobre o significado da tolerância. Um rabino renomado, ele começou a participar de processos conjugais. Então, um determinado dia, chegou uma mulher e ela disse muita coisa sobre o marido, que vivia sofrendo muito dentro daquela relação, que o marido era displicente, que o marido não a amava, que o marido não a valorizava, que o relacionamento deles tinha mudado muito. E ao final da conversa, o rabino disse para a mulher: você tem toda a razão. É muito difícil a gente conviver com uma pessoa desse tipo, né? E depois, alguns dias depois, ele atendeu ao marido. E o marido contou praticamente as mesmas coisas sobre a mulher, né? Que a mulher o tratava mal, que ela era desamorosa, que nem parecia mais com aquela mulher que quando eles iniciaram a relação, e no final o rabino disse exatamente a mesma coisa. Você tem toda a razão. É muito difícil conviver com uma pessoa que te trata tão mal, né? E no lado do rabino, existia um jovem, né? Um jovem que estava aprendendo, né, a arte com o rabino. E ao final o jovem perguntou: rabino, o senhor disse exatamente a mesma coisa para o marido e para a mulher. Cada um contou a sua versão da história. Cada um falou mal um do outro. E você disse exatamente a mesma coisa. Ele disse: olha, meu filho, é porque cada pessoa tem uma versão diferente, tem um significado diferente para as ações que acontecem no seu dia a dia. E todas elas têm os seus motivos. Então, cada um interpreta da maneira que acha mais válido. Cada um interpreta da maneira que se sente melhor. A gente precisa validar as duas partes, né? A gente precisa compreender que cada um está interpretando da maneira que melhor se encaixa à sua personalidade. E é exatamente isso que acontece dentro do nosso casamento. A gente precisa entender que tanto nós quanto ele interpretam aquela atitude, interpretam aquele momento da maneira que mais combina com a sua personalidade. Então a gente precisa validar, né, validar a opinião do outro e tentar compreender o porquê ele interpretou aquele assunto daquela forma e por que ele interpretou aquele momento de vida de vocês daquela forma.